No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez o UFC acontece lá no Azerbaijão, ou seja, o horário é diferente e já vamos começar com ele porque o card preliminar começa às 10 horas da manhã e o card principal começa às 13 horas, 1 hora da tarde, sempre horário de Brasília. Então vamos lá, primeira luta da noite, no meio médio temos o Tahir Abdullayev contra o Jefferson Nascimento. Essa luta não tem a cotação na stake ainda porque provavelmente ou aconteceu alguma coisa com a luta, ou eles estão mexendo em alguma coisa. E não tem outros lugares também, tá? Eu não achei. Então, eu não sei se a luta caiu, não sei o que aconteceu. Então, eu vou falar brevemente sobre ela, porque existe a possibilidade dela nem acontecer, pelo jeito, né? Não sei. Enfim, pode ser que tenha casado em cima da hora agora também. Não sei o motivo. Mas, resumidamente, o Tahir Abdullayev, ele tem 29 anos, 19 vitórias, 3 derrotas, 10 das vitórias por nocaute, 7 por finalização, 2 por decisão, tá? Ele não tem luta no UFC, então seria aí a estreia dele. É um cara que tem uma derrota por finalização, 2 por decisão, e ele enfrentaria o brasileiro, dá pra perceber pelo nome, né, o Jefferson, que é um cara 13-0, um cara invicto que também faria a estreia dele, tá? Ele vem lá do LFA com vários resultados positivos, claro, né? Ele tem 5 vitórias por nocaute, 3 por finalização, 5 na decisão e derrota nenhuma, como eu falei. Então, uma luta que seria interessante, ou será interessante, de novo, não sei o que aconteceu enquanto eu gravo o vídeo, não tenho a informação. Então, é isso, trouxe os dois aí e bora pra próxima. No peso galo, a gente tem o Bekzat Almakhan contra o Jean Matsumoto. O Jean, brasileiro, né? Favorito com 58%. Ele paga R$ 1,65, enquanto o Bekzat Almakhan, sei lá, paga R$ 2,23. Então, vamos falar aqui dos dois, começando com o azarão, como a gente estava fazendo, né? O Bekzat, ele tem 12 vitórias, 3 derrotas, tem 28 anos, tá? É um cara novo. Ele vem de derrota para o irmão do Topuria, né? O Alexandre Topuria. Ele perdeu ali numa decisão em novembro do ano passado. Antes ele tinha vencido o Brad Katona e mais uma para trás tinha perdido do Umar Nurmagomedov. Basicamente, então, das lutas ali dentro do UFC, ele só perdeu para o Umar Nurmagomedov na decisão e na decisão para o irmão do Topuria, tá? Então, tem resultados positivos ali. Teve a vitória, né, contra o Brad Katona, que foi no UFC, e antes disso, vitórias ali no Octagon, no UAE Warriors, no Octagon Promotion, enfim, várias outras lutas ali, tá? Ele tem das 12 vitórias, 10 por nocaute, uma por finalização, uma por decisão. E ele nunca foi nocauteado, só perdeu finalizado e 2 na decisão. Já o Jean, que é o favorito, é mais novo ainda, tá? O Jean tem 26 anos, nasceu em 99, né? Faz aniversário em setembro, então faz 27 ainda esse ano. É bem novo, né? Tem 17 vitórias e 2 derrotas, um cartel extremamente chamativo, e as 2 derrotas foram no UFC, tá? Ele perdeu na luta mais recente contra o Farid Bashará numa decisão dividida e perdeu do Rob Font também na decisão dividida. Então só tem 2 derrotas e as 2 na decisão dividida, tá? Nunca perdeu nem na decisão unânime. Ele tinha vencido o Miles Jones também na decisão dividida, ou seja, as últimas 3 lutas todas na decisão dividida, e antes tinha ganhado ali também do Brad Katona, aí sim numa decisão unânime, tinha ganhado também ali no UFC ainda do Dargueta por finalização, tinha ganhado ali no Contender, né, na decisão, e aí depois ele entrou no UFC, enfim, um cara muito bom, tá? Mas aqui é uma luta realmente complicada, e não pro Jean em si, pros dois, tá? Os dois têm capacidades, qualidades, idade para realmente performar. É uma luta embaçada, tá? O Jean tá favorito. Eu já tinha dito antes, né? Eu acho que foi respondendo lá no Instagram, que eu enxergo o Jean realmente como um leve favorito, que no fim é o que tá mostrando nas bolsas. Mas é uma luta que, de novo, é chata para os dois. O Jean tem, teoricamente, jogo para fazer o que os outros adversários do Bekzat fizeram, né? De tentar ali abafar, fazer um controle, às vezes tentar uma queda, enfim, tentar partir pelo mesmo caminho ali. Mas o Bekzat, ao mesmo tempo, também tem qualidade para tentar evitar esse jogo, né? Afinal de contas, também tem um treino específico para cada adversário, então é complicado, tá? Se a gente olhar ali estatística dos dois, tá? A gente tem o Jean, como eu falei, com capacidade para fazer um jogo que talvez seja bom contra o Bekzat, já que ele tem 3 quedas a cada 15 minutos, tem uma precisão das quedas de 48%, tem uma média de finalizações interessante, mesmo na trocação ele tem muito volume, tá? Ele recebe muito golpe também, né? Então ele não tem um diferencial relevante, nem para cima nem para baixo, né? Ele praticamente, cada golpe que ele dá é o que ele recebe, tá? Estatisticamente. E a defesa dele é de 47%, mas a defesa na trocação do Bekzat é até pior, ele tem 36% só,
tá? Então, é uma luta interessante, tá? Uma luta difícil, eu concordo que é uma luta difícil de dar palpite, mas ainda assim, tá? Eu vou manter igual as bolsas um levíssimo favoritismo para o Jean Matsumoto, tá? Mas, cara, é uma das, talvez, lutas mais difíceis de dar palpite nesse card, tá? Depois, meio médio, a gente tem o Danil Donchenko contra o Theodor Berggreen, sei lá eu como pronuncia. E o Donchenko, que é aquele cara do TUF, que eu elogiei várias vezes, agressivo, Muay Thai e tal, não sei o quê, é grande favorito, 82%, ele paga 1,19 e o Theodor paga 4,90. Lembrando que essas cotações variam, né, conforme as pessoas vão fazendo as suas escolhas, as suas fezinhas, e todas elas são do parceiro oficial de apostas do UFC, que o link sempre tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Se você quiser consultar essas cotações, fazer sua fezinha, enfim, é só você usar o link que tá aqui embaixo do vídeo, tá? De novo, parceiro oficial do próprio UFC. Enfim, vamos lá falar do Donchenko, então. Na verdade, ele é o favorito. A gente tem que começar pelo azarão, para manter a tradição. Então, o azarão, que é o Theodor, que é da Suécia, ele tem 8 vitórias e 3 derrotas. Ele venceu 5 por nocaute, 3 por finalização. Ou seja, nunca venceu na decisão. E das derrotas, ele perdeu uma finalizado e 2 na decisão. Ele vai fazer a sua estreia no UFC, tá? Ele vem do evento FCR. Ele tinha vencido a última luta ali por nocaute no terceiro round. Na penúltima também venceu por nocaute lá no CW 195, né, no Cage Warriors, e antes dessas 2 vitórias tinha 2 derrotas, tá? Então é um cara que tem um cartel curto, já tem 3 derrotas, mas é um cara muito novo e que venceu todos ali sem levar até a decisão. E o Danil Donchenko, que eu já falei várias vezes aqui, né, que tinha gostado dele no TUF, aí ele foi pro UFC também, gostei das performances, continuo achando um cara extremamente agressivo, é um cara legal de assistir, tá? Se você gosta de cara brigador, esse cara é brigador, ele é um ucraniano, ele tem apenas 24 anos, tá? O cara nasceu em 2001, e é um cara, assim, sangue no olho. Se você gosta de sangue no olho, de cara que vai pra machucar, esse é o cara, tá? Ele é muito bom, ele tem 8 vitórias por nocaute, 2 por finalização, 3 decisões, e nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, perdeu só 2 na decisão, tá? Então é isso, ele veio lá do TUF, aí ele ganhou a final, né, contra o brasileiro Cezinando, ele nocauteou no primeiro round, e depois ele ganhou na decisão ali do Alex Morono. Contra o Alex Morono, ele deu uma desgastada ali e tal, né, enfim, precisou da decisão, eu realmente acho que poderia até ter se apresentado melhor, mas, né, não sei se aconteceu alguma coisa também, enfim, a gente vai tirar uma prova aí agora nessa luta, vamos ver como que ele volta aí, mas, de novo, apenas 24 anos. A gente tem muita coisa para ver desse cara ainda, né? Evolução, inclusive, mas mesmo assim, o estágio atual dele já é o que mostra nas bolsas aí, tá? 82% de favoritismo. E é o que eu falei. Se você gosta de adrenalina, você não pode perder a luta desse cara, tá? Deixa pra ir no banheiro em outra luta. E agora vamos pra próxima. Peso pena, Ken Offley contra o Javier Reyes. O favorito é o Reyes com 59%. Ele paga 1,64 lá no stake. O Ken Offley paga 2,25. Vamos começar pelo Ken Offley, tá? Que é aí o azarão, levemente, mas é azarão. Ele também, que eu me lembre, né? É o cara do TUF lá, né, que tem um wrestling e tal, eu acho que é ele, né, acho que é, que ele lutou com o Myron, né, a final, foi nocauteado, enfim, depois ele lutou com o Naimov, perdendo a decisão, e aí ele ganhou do Ricardo Ramos por finalização no primeiro round, e na última ele ganhou na decisão majoritária, que é quando a maioria dos juízes marca a vitória para ele, enquanto o cara que sobrou, o juiz que sobrou, marca um empate, tá? Porque se esse cara que marcasse o empate marcasse a vitória por outro lado, seria uma decisão dividida, e não uma decisão majoritária, tá? Por isso que é majoritária, porque o terceiro cara aí marcou o empate. Enfim, começando com o Ken Offley, ele tem 13 vitórias, 4 derrotas, 2 das vitórias por nocaute, 6 por finalização, 5 por decisão, perdeu apenas uma nocauteado, nunca foi finalizado, perdeu 3 na decisão. E tem um empate. Ele é um cara, como eu falei, tem 1,72, é um cara tarracado ali, tem um wrestling, tá? É um cara forte, é um cara que tem um gás legal ali, enfim. Se ele faz o jogo dele mais de controlar e tal, mesmo tendo mãos boas ali, mas se ele vai mais pra esse lado do grappling em si, é um cara chato, tá? É um cara complicado de lutar, né? Tem que estar preparado pra ficar defendendo queda, ficar esperto com essa aproximação, enfim, é um cara chatinho aí de lutar contra, tá? E o Reyes é um cara colombiano, tá? Ele tem 23 vitórias e 5 derrotas, ganhou 11 por nocaute, ganhou 8 finalizando, ganhou só 4 na decisão. Ele já tem 32 anos e das derrotas ele tem 2 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Então já perdeu de tudo que é jeito, tá? Ele fez a luta no Contender, nocauteou no primeiro round, entrou no UFC,
contra o Douglas Silva de Andrade, e aí ele nocauteia no último segundo do primeiro round. Então, é um cara que vem com 2 vitórias por nocaute, uma no Contender e uma já no UFC, e antes disso tinha lutas ali no LFA, no Combat Global e tal. Então tem um cartel muito extenso, muitas lutas, muita experiência, e não se abalou com o Contender, não se abalou com a estreia, teve bons resultados. Vai pegar um cara chato, como eu falei, mais gente jogo e tal, mas acredito eu, tá, que ele tem a qualidade, ele é mais alto, né, aí aquilo, né, tem que saber usar a envergadura, mas tomar cuidado com a queda. Mas acredito eu que as bolsas estão marcando bem aí o leve favoritismo dele, tá? Eu iria mais ou menos pelo mesmo caminho, eu acho que eu concordo com as bolsas aí no favoritismo e acho que até na proporção. De novo, dá para enxergar o Ken Offerman fazendo aquele antijogozinho dele e tal? Dá, mas... cara, eu acho que é um jogo que dá pro Javier fazer frente aí, tá? Ele nocauteia, tem finalização, enfim, é um cara bom também, sei lá, vamos ver, né? Espero que seja uma luta legal, porque o Ken Offerman às vezes pode, né, estragar um pouco aí o entretenimento, né? Depois, no peso médio, teremos o Nursulton Ruziboev, aquele cara com trocentas lutas e que a galera não concorda muito com o cartel dele ali, acha o cartel dele meio estranho, né? E o Ruziboev, independente ali do que o pessoal acha do cartel dele, é muito favorito, ele tem 69% de favoritismo, ele paga 1,41, enquanto o querido Puliaev está pagando 2,90. Vamos começar pelo azarão, o Andrei Puliaev, ele perdeu a última para o Ateba Gautier, né, numa decisão unânime, ele não foi nocauteado, ele sobreviveu, né, ao Gautier, ele venceu ali o Nick Klein e antes ele tinha perdido do Christian Leroy Duncan, então ele perdeu para 2 trocadores bem perigosos, mas não foi nocauteado, ele entrou no UFC via Contender, inclusive só para lembrar, tá? Então ele tem 10 vitórias, 4 derrotas, são 6 vitórias por nocaute, 2 por finalização, 2 por decisão, perdeu uma nocauteada e 3 na decisão, nunca foi finalizado, tá? E aí a gente tem o polêmico Nursulton Ruziboev. Na verdade, o polêmico é o cartel dele, né? Ele é do Uzbequistão, ele tem 36 vitórias e 9 derrotas. Ele venceu 13 por nocaute, 20 por finalização e só 3 na decisão. Ele tem apenas 32 anos, ele perdeu só uma por nocaute, só uma por finalização e perdeu 7 na decisão. Ele entrou no UFC contra o Bruno Ferreira lá em 2023, só que ele não luta com muita frequência, né? Porque ele lutou essa com o Bruno na estreia, ele nocauteou em 1 minuto e 17. Aí ele pega o Cedric Dumas só em março de 2024, né? Que ele nocauteia também no primeiro round. Aí em 24 ele faz mais uma, em maio, beleza? Só que ele perdeu na adesão unânime pro Buckley. E aí ele pega só em 2025, em fevereiro, praticamente um ano depois, o Eric Mecônico, que aí ele nocauteou no segundo round. E aí depois, em maio, ele lutou de novo contra o Dustin Stoltzfus, que ele ganhou na adesão unânime. Então, desde maio de 2025 que ele não luta. Então, pouco mais de um ano parado, né? Bastante coisa aí. E é aquilo, né? O cartel dele chama atenção, estranho. Tem uns caras ali que você vê que tem muita derrota, né? Umas coisas ali meio suspeitas. Mas é aquilo. Por mais que, às vezes, possa ter algum fundamento a questão do cartel dele, se ele chegou no UFC e rendeu contra todo mundo, só perdeu uma luta, qualidade ele tem. Porque se você meter um migué no seu cartel e você chegar no UFC, se você meter um migué e não tem qualidade, você vai perder, né? Então, acho que assim, qualidade o cara tem, né? Agora, esse favoritismo aqui, né? E aí, faz sentido? 70-30? Cara, e eu não confio tanto não, tá? Eu particularmente botaria aí o Ziboev ainda favorito? Dá até pra concordar, mas eu colocaria no máximo, do máximo 60-40, tá? Eu não botaria 70-30 não. Eu botaria 60-40 no Ruziboev. E assim, um ano parado, cara, é um ingrediente pra eu quase botar o Puliaev de favorito, tá? Mas eu só não vou botar porque realmente o Ruziboev, assim, a minha impressão é de que ele realmente tem muito punch ali, troca bem, tem uma distância boa, tem um timing legal também pra encaixar golpe. Então assim, eu vou até concordar, apesar de ficar bem em cima do muro, pra falar a verdade. Mas vou só diminuir um pouco aí. Então é isso, tá? Um 60-40 pra mim, quase botando o Puliaev aí, mas ainda vou confiar no Ruziboev, tá? Realmente acho que ele, apesar das polêmicas, eu acho que esse cara tem qualidade sim, tá? Ele tem um time, uma precisão, uma velocidade, um controle de distância, é um cara perigoso, tá? Mas é isso, o Puliaev também é muito bom, então se você vai arriscar em alguém, fique esperto, porque como deu pra perceber pelas minhas dúvidas aqui, é meio difícil, tá? Eu não sei não, quase R$3 pro Puliaev, eu não concordo muito não. Enfim, próxima luta, meio pesada, teremos o
Abdul Rahman Yahiev contra o Julius Walker. O grandíssimo favorito é o Abdul com 82%. Meu amigo, né? Ele paga 1,19 e o Julius Walker está pagando 4,80. Um favoritismo bizarro de grande. Vamos começar primeiro com o azarão. O Julius Walker, ele tem apenas 26 anos, tá? Ele chegou no UFC relativamente recente, há pouco tempo, né? Em fevereiro do ano passado. Ele perdeu na estreia contra o Alonso Menifield, numa decisão dividida. Aí ele vence o Rafael Cerqueira por decisão unânime. E na última ele perde em fevereiro desse ano já para o Dustin Jacoby. Ele foi nocauteado no segundo round. Então, tem pouquíssimas lutas, né? Pô, 7 vitórias, 2 derrotas. São 4 nocautes nas vitórias, 2 finalizações, uma decisão. Ele já perdeu uma nocauteada e uma decisão. Então, assim, é muito novo, né? 26 anos e poucas lutas. Aliás, tem muito cara novo, né? Nesse card, assim como o próprio Abdul, que eu vou falar agora, que é o favorito. Ele tem só 25 anos, tem 9 vitórias e nenhuma derrota. Das vitórias ganhou 3 por nocaute, ganhou 5 por finalização e uma na decisão, tá? Então é um cara que tem espalhado ali, né? Tem algumas finalizações, tem alguns nocautes. Ele fez luta ali no Contender, né? Ele nocauteou com 30 segundos. Aí ele, obviamente, ganhou o contrato, chegou no UFC, finalizou com 33 segundos o Rafael Cerqueira e depois finalizou com 2 minutos e 52 o Brandson Ribeiro. É um cara que muito determinado, tá? Pra acabar com a luta, assim. Não só por esses resultados, mas é um cara que, se você volta no cartel, tem outros resultados muito rápidos. E mesmo você pegando pra assistir, né? Ele é um cara que gosta de ir para decidir a luta. Ele não gosta muito de estudar, não gosta muito de calcular a distância. É um cara que gosta de partir para cima simplesmente para aniquilar, tá? Então é algo positivo, é algo que deixa legal de assistir, mas é aquilo, tá? Se não conseguir, se o adversário sobreviver, ele pode às vezes gastar energia demais e se complicar. Eu concordo com as bolsas, tá? Eu acho que o Abdul deve vencer. Eu acho que essa pressão que ele faz no começo aí, o Julius Walker é mais, um pouco mais devagar, um pouco o ritmo meio que oposto, né? Ele fica mais na manha dele ali e tal. É perigoso, mas assim, né? É uma categoria de peso que qualquer golpe acaba, tá? Só pra lembrar, né? Não dá pra gente bater martelo pra nada. Mas eu concordo com as bolsas, tá? Eu botaria o Abdul aí. Agora, 82%, quase R$5 por Julius Walker, de novo, o Abdul ele vai dar uma disparada no primeiro round, mas se não acabar, eu acho perigoso, tá? Então eu ficaria cauteloso em relação à fezinha, tá? Eu tomaria cuidado aí, porque pode dar zebra, tá? Mas eu, de palpite, iria sim junto com as bolsas, tá? Eu iria no Abdul, mas é só prestar atenção aí de novo, porque o Julius, se sobreviver, vai que azeda, tá? Então é isso, tá? Existe sempre esse perigo, né? O cara que vai muito afoito pra cima, se não mata a luta, se frustra, cansa e aí pode dar ruim. Mas enfim, vamos pra última do preliminar, então, meio médio, teremos o Eric Nolan contra o Farman Khazanov. E o Khazanov é favorito com 63%. Ele paga 1,54 lá na stake e o Eric Nolan tá pagando 2,50. Vamos começar pelo azarão. O Eric Nolan, ele é um americano de 28 anos, tem apenas 8 vitórias no cartel e 4 derrotas. Não é um cartel tão chamativo. Ganhou 4 por nocaute, ganhou 2 por finalização, 2 na decisão. E já perdeu 2 vezes finalizado e 2 na decisão. Ele fez a estreia dele no UFC contra o Baysangur Susurkaev em agosto do ano passado e acabou sendo derrotado. Foi finalizado no segundo round com apenas 2 minutos e 1 segundo. Antes de chegar no UFC, né, ele tinha lutado no CFFC, tinha várias lutas por lá, alguns nocautes ali no primeiro round e tal, mas enfim, quando chegou no UFC, acabou dando ruim aí. E ele enfrenta o Farman Khazanov, que é do Azerbaijão, portanto é um lutador da casa, tem 30 anos, tá? Ele é mais alto, ele tem 1,82, 1,83 ali, e ele tem pouquíssimas lutas, ele tem menos ainda, né? Ele tem 4 vitórias e nenhuma derrota, tá? Ele tem 3 nocautes e uma decisão. Portanto, ele tem pouquíssimo histórico ali dentro do MMA profissional, tá? Ele tem a primeira luta dele, a estreia, né? Um nocaute em 47 segundos, aí ele ganha uma na decisão, depois ele nocauteia no segundo round, no LFA, e depois no LFA de novo, no primeiro round ele nocauteia também. Então é isso. O cara com pouquíssimas lutas, pouquíssima experiência, mas tem ali os seus nocautes e é um lutador da casa. Então, assim, eu acho complicado pegar um cara com poucas lutas assim, né? Pouca experiência e tal. Enfim, e colocar um favoritismo já de 63% ali, tá? Mas
É que aquilo, tá? É natural das bolsas pegarem um cara 4-0, um cara que é 8-4, e o cara que é 4-0 ainda tá lutando em casa. Então você tem, né, uns incentivos ali. Mas, cara, aqui é a luta que eu nem arrisco nada, tá? Nem palpite, nem fezinha, não arrisco nada. Vou assistir isso aqui pra conhecer os caras, porque é muito tiro no escuro isso aqui. Depois, vamos então agora para o card principal, peso médio. Teremos o Abus Magomedov contra o Michal Alexeichuk. Aqui nomes um pouquinho mais conhecidos, né? O Abus Magomedov é favorito com 58% e ele paga 1,67, enquanto o Michal paga 2,20. Vamos começar com o azarão. O Michal Alexeichuk, ele tem 22 vitórias, 9 derrotas. Das 22 vitórias, 16 por nocaute. Só uma por finalização e 5 na decisão. E das derrotas, ele perdeu uma vez nocauteado, 2 na decisão e 6 finalizado, tá? Então dá pra ver claramente, né? Tendo só uma vitória por finalização e 6 derrotas por finalização, que o grappling ali realmente não é muito a praia, não é muito a prioridade, talvez, tá? E das últimas lutas aí, ele vinha numa sequência horrível, né? Porque, assim, de 5 lutas, ele tinha 4 derrotas, tá? Mas permaneceu no UFC e agora se reencontrou com a boa fase, tem 3 vitórias seguidas, tá? Nas derrotas, ele tinha perdido do Caio Borralho, aí ele perdeu do Michel Pereira, aí ele perdeu do Kevin Holland, aí ele perdeu do Charabutin Magomedov, mas, de novo, ele se reencontrou com a boa fase quando ele nocauteou no primeiro round o Cedric Dumas, nocauteou no primeiro round com 3 minutos o Gerald Meerschaert e na última ganhou do Marc-André Barriault na decisão unânime, tá? Então é um cara bom, um cara extremamente perigoso, ainda mais no começo da luta, extremamente nocauteador, evoluiu, tá? Na minha opinião, e ele pega o Abus Magomedov, que é o favorito aí, mas bem pouco, né? Que é um cara de 35 anos, só que ele também tem muitos nocautes, né? Ele tem 28 vitórias e 7 derrotas. Das 28 vitórias, metade, 14 foram por nocaute, 7 por finalização e 7 por decisão. Só que ele já perdeu 2 nocauteadas, perdeu 3 finalizadas, perdeu 2 na decisão. Então perde tudo que é jeito aí. Ele vinha numa fase ok, né? De 5 lutas ele tinha perdido 3, também tinha perdido do Borralho, tá? Assim como o Michal Alexeichuk, tinha perdido do Strickland nocauteado, né? Aquela luta que ele cansou, né? Ele é um cara que tinha esse problema, né? De começar a 200 por hora, só que se ele não mata, ele, né, morre. E aí depois dessas 2 derrotas seguidas, ele pegou o Arley Alves, venceu, pegou o Bruno Ferreira, finalizou, pegou o Michel Pereira, ganhou também. Então ele se reencontrou com a boa fase, só que na última luta, em outubro do ano passado, ele tropeçou no Joe Pyfer, né? Ele acabou sendo finalizado. Então é uma luta interessante, tá? São 2 caras que vão pra nocautear logo no primeiro round. Então, assim, eu acho muito difícil essa luta durar. Eu acho que no máximo chega no segundo round. Lógico, eu posso estar zicando e a luta ir pra decisão. Mas eu acho que a tendência aqui é os dois realmente saírem ali com tudo no começo da luta. São 2 caras que têm esse estilo, né? De querer acabar com a luta rápido, de ter qualidade para nocautear, de ter essa coragem até de ir logo ali para resolver. Então, uma luta, na minha opinião, muito boa por isso, tá? Eu acho que a gente deve ter uma vontade dos dois tão grande que às vezes não vai até o fim essa luta, não. Mas de favoritismo, eu não sei, tá? Eu não sei não se eu vou com o Abus Magomedov ou com o Michal. Eu acho que o Michal melhorou mais e enquanto o Abus eu ainda acho que é um cara que peca no gás, que dá umas vaciladas ali. Então eu acho que aqui eu iria ao contrário, tá? Eu acho que eu iria de Michal e não de Abus. O Abus é bom, mas é meio... Eu não sei muito o que esperar desse cara não, tá? Enfim, tem luta que ele realmente amassa, mas tem luta que parece que ele vai amassar e ele se lasca. Então, acho que o Michal é um pouco mais seguro pra confiar. Enfim, sei lá, tá? Mas eu vou de Michal. Depois, peso médio, a gente tem o Bruno Ferreira contra o Ikram Aliskerov, que, porra, o cara é difícil de conseguir lutar, né? Cai muita luta dele, né? E o Ikram Aliskerov é bem favorito, ele tem 71%. Aliás, essa luta dele já era pra ter acontecido, né? Ele pagou em 36 e o Bruno Ferreira tá pagando 3,15. Começando com o azarão, o brasileiro, ele vem de um nocaute no primeiro round, né? Com só 1 minuto e 47, que foi a revanche contra o Robocop. Ele acabou realmente perdendo de uma maneira contundente ali. Ele tem um cartão interessante, né? 15 vitórias, 3 derrotas, 9 por nocaute das vitórias, né? 5 por finalização e 1 vitória na decisão. Ele perdeu 2 nocauteadas, 1 finalizada, nunca foi derrotado na decisão. É um cara bom, né? É um cara que tem quedas para usar se precisar, tem finalizações também, tem mão muito pesada, então é um cara que basicamente troca bem e tem grappling também. Então é um cara completo, um pouco mais baixo ali, né, no geral para a categoria, mas o que acaba tudo bem, tendo desvantagem às vezes na distância de uma trocação, coisa do tipo, mas para entrar de queda e tal ali, realmente é algo positivo, tá? E ele parece ser um cara bem forte, então eu acho um cara bem legal.
E o Ikram Aliskerov é um russo, tá? Lá do Daguestão, lá das terras do Khabib, do Islam Makhachev, né? Ele é lá de Makhachkala. Então, é um cara que tem, teoricamente, um jogo completo, tá? Porque ele tem 17 vitórias e 2 derrotas. Ele venceu 7 por nocaute, 5 por finalização e 5 na decisão. E só perdeu das 2 vezes, né? As 2 nocauteado. Basicamente, ele entrou no UFC via contender, finalizando logo no primeiro round. Aí ele vence 1, 2 por nocaute. E aí ele perde do Whittaker, tá? Ele, aliás, tomou um baile do Whittaker, né? Foi nocauteado com 1 minuto e 49. Tomou um choque de realidade, né? Aí ele volta no ano passado, em abril, contra o André Muniz e nocauteia no primeiro round, e depois com o Jun Young Park, em outubro do ano passado, ele ganha na decisão. Então, assim, é um cara muito bom, realmente é um cara completo, é um cara, inclusive, que tem bastante hype, tá? E eu acho que esse hype até se traduziu aqui no favoritismo, tá? Porque é um cara que, assim, tá sem lutar há um tempo razoável, né? Porque o Bruno, né, acabou fazendo 2 lutas, enquanto o Aliskerov não tinha feito nenhuma, porque a última do Aliskerov foi em outubro, né? O Bruno lutou em dezembro e lutou agora em março. Então, tudo bem, vem de um nocaute, isso não é bom. Mas tá com mais ritmo, tá? Mas é isso, o Aliskerov tecnicamente realmente é muito bom, tá? Vai ter ali uma vantagem talvez um pouco mais da torcida, né? Do que o brasileiro, que vai atravessar o mundo ali. Então, assim, eu até boto o Aliskerov favorito, mas, de novo, sem querer ser repetitivo, eu acho que eu diminuiria só um pouco ali o favoritismo, tá? Eu acho que o Bruno é um cara que, de novo, ele tem qualidade tanto em pé quanto no chão. Então, o Aliskerov, que também tem qualidade nas 2 áreas, não vai ter um caminho necessariamente claro do que ele vai explorar, tá? Porque na trocação ele corre risco e no chão ali, né, no caso de ele cair por baixo principalmente, ele também corre risco, tá? E outra, né, ele já foi nocauteado 2 vezes e o Bruno tem uma tijolada ali, tá? É rápido também, tá? Ele tem uma movimentação legal, enfim, eu acho que é uma luta um pouquinho mais perigosa aí pro Aliskerov. Então, eu não concordo que 3,15 seja um valor ideal pro Bruno, mas infelizmente eu ainda acho que o Aliskerov tem sim um pouco mais de chance de vencer, tá? Então, aqui eu não iria com o brasileiro. Depois, no peso mosca, a gente tem o Assuam Mabaev contra o Charles Johnson. O Assuam Mabaev é favorito com 67%, ele paga em 44 na stake, enquanto o Charles Johnson tá pagando ali R$ 2,80. Vamos começar brevemente com o Charles Johnson. Aqui 2 lutadores que a galera se importa menos, então eu vou ser um pouco mais breve, tá? O Charles Johnson tem 19 vitórias e 8 derrotas. É um cara que nas últimas 5 lutas oscilou entre vitórias e derrotas, né? As derrotas são contra o Temirov na decisão e contra o Alex Perez, que ele foi nocauteado agora em janeiro desse ano. Mas ele pegou o Bruno Silva agora em março e venceu na decisão dividida. Então é isso, vitória, derrota, e nas últimas 5 lutas já tem 35 anos. É um cara perigoso, tá? É um cara bom, mas a gente tem do outro lado o Assuam Mabaev, que é favorito com uns 67%. Ele tem 23 vitórias e 3 derrotas, tá? Chama um pouco mais atenção o cartel. Ele só tem 3 nocautes nas vitórias, mas ele tem 10 finalizações e 10 decisões. Das derrotas ele perdeu 2 nocauteadas e 1 na decisão. Se ele for perder essa luta aqui, provavelmente seria nocauteado, tá? Charles Johnson ali tem qualidade para nocautear ele, mas eu concordo com as bolsas com o favoritismo e até com a proporção, porque o Assuam Mabaev é um cara que tem muitas quedas no jogo dele, controle, é um cara até que pragmático, né? Então a chance aqui é a gente ver um cara que é mais, bem entre aspas, amarrão, conseguindo amarrar aí o trocador perigoso Charles Johnson, do que o Johnson conseguindo nocautear ele. Então aqui eu tô com as bolsas, provavelmente o Assuam Mabaev vai conseguir fazer o joguinho dele aí, controlar, papapá, enfim. Quem quer entretenimento, talvez torça um pouco mais pro Charles Johnson, né? Pro Charles Johnson ali acertar as boas mãos que ele tem e conseguir nocautear. Agora, a chance, não sei, tá? Eu acho que o Mabaev, justamente por Charles Johnson ser perigoso, aí que ele vai buscar mesmo grudar e evitar ali muito a mão, tá? Então é isso, concordo, justamente porque o Assuam Mabaev tem o jogo pra fazer e deve fazer, que é o que geralmente ele faz, tá? Mas é tipo o aviso da luta principal passada, Horiguchi Cup, né? Se o Mabaev ficar dando sopa, ele vai se lascar. Na próxima peso leve, a gente tem o Nadim Sadikov contra o Matheus Camilo. O favorito é o Sadikov com 69%. Ele tá pagando lá na stake 1,40, enquanto o Matheus Camilo tá pagando 2,95. O Matheus, que é brasileiro, obviamente, tem 10 vitórias e 3 derrotas. Ele venceu 4 por nocaute, 2 por finalização e 4 ele ganhou na decisão. Ele perdeu só por finalização. Pois é, ele tem 3 derrotas por finalização. Ele tem só 25 anos, tá? É bem novo. Ele
venceu a última luta, que foi contra o Vyacheslav Borshchev, mas ele perdeu a estreia dele contra o Gabriel Green, o Gabe Green, né? Ele foi finalizado no segundo round. Enfim, é um cara que vem com uma sequência gigante de vitórias, tropeçou na estreia no UFC, o que acontece, né? Realmente nervosismo e tal. A gente vê muito cara passando por isso, mas ele ganhou a outra, tá? Que foi com o Vyacheslav. Aí ele pega o Nazim Sadikov, que é um cara que vinha extremamente hypado, tá? Com muitas vitórias. Ele tinha empatado com a Vyacheslav, que é o cara que o Matheus venceu na última luta. E aí, na última luta, ele acabou tropeçando no Fares Zian. Então, ele teve uma brecada aí nesse hype todo que ele tava. Tava realmente ali crescendo muito na expectativa. E essa derrota por nocaute nem prejudicou tanto, né? Porque ele é favorito, se a gente arredondar, 70-30. E contra o Matheus, que é um bom lutador. Então, continua ali hypado. É um lutador da casa, tá? De novo, você vai pra decisão e tá, é meio perigoso. Ele é do Azerbaijão, tá? E não só isso, tá? Não é só lutando em casa, não. Eu acho que faz sentido ele ser favorito, eu concordo, inclusive. Só que, cara, é aquilo, tá? O Matheus é perigoso, tá? E o Sadikov, agora o que acontece? Ele vem de nocaute, tá? Isso é ruim pra ele. Mas eu acho que por conta da derrota, o Sadikov vai entrar mais ligeiro, tá? E aí, talvez isso realmente prejudique o Matheus, tá? Porque às vezes é aquilo, o cara tá tão hypado, tá tão bem, né? Vinha, pô, de um monte de nocaute ali, finalização, enfim, vinha ganhando bem de todo mundo, não ia nem pra decisão. E aí quando o cara, às vezes tá com muita confiança, né? Às vezes quando o cara perde, ele bota um pouco mais o pé no chão e pode ser um pouco mais metódico. Então, se ele for um pouco mais metódico, talvez isso realmente dificulte um pouco o Matheus, né? Porque o cara vai se expor menos aí. Mas enfim, luta interessante, tá? Depois a gente vai pra penúltima luta da noite, a gente tem o brasileiro Michel Pereira contra o Sharamagomedov, que é o cara de um olho só lá, né? Que só pode lutar por lá, porque, né? O cara não tem um olho, o cara não enxerga de um olho. Mas enfim, o Sharamagomedov é favorito com 74%. Caracas, né? Ele paga 1,30 e o Michel tá pagando 3,50. Bom, o Michel vinha numa fase bem ruim, né? Ele tinha 3 derrotas seguidas, 2 por nocaute, inclusive. Ele tinha sido nocauteado pelo Anthony Hernandes. Aí ele perdeu na adesão do Abus Magomedov e na última derrota dele, ele tinha sido nocauteado no primeiro round com 43 segundos contra o Kyle Daukaus. Mas na última, ele venceu na adesão dividida o Zach Reese. Mas enfim, mesmo sendo vitória a última luta, eu acho que, assim, essas últimas performances todas do Michel, ele se apresentou bem abaixo do que ele apresentava, tá? Não sei o que aconteceu, teve uma das performances lá que foi horrível, que ele cansou muito rápido. Enfim, não faço ideia, né, o que aconteceu, mas independente disso, é o que a gente assistiu. Mas ele ainda tem só 32 anos, tem 32 vitórias, 14 derrotas, tem um monte de nocaute, um monte de finalização, já perdeu de tudo que é jeito também. Enfim, é um cara muito experimentado e muito perigoso, tá? A potência desse cara, eu sempre vou falar isso, a potência do Michel Pereira no primeiro round é assustadora. A velocidade e a força que ele imprime é algo surreal. O problema é que às vezes não dura muito, tá? E aí, se ele não vai acabar com a luta, ele começa a se complicar. O Sharamagomedov é extremamente hypado, tem 16 vitórias, apenas uma derrota, perdeu na decisão para o Michael Page, que era uma luta que eu tinha falado na época, né, que não enxergava o Michael Page perdendo a luta, porque na trocação ali, por mais que o Shara seja muito bom na trocação, o Michael Page é de outro planeta, tá? Ele realmente tem aquele entra e sai, aquela agilidade, enfim, o cara é surreal. Então ele venceu bem o Shara, mas é isso, todo o resto o Shara ganhou, né? Então ele tem muitos nocautes aí, vai pegar o Michel, que de novo eu não confio muito ali no que ele vai apresentar. Então, por conta dessa falta de confiança, eu também vou de Sharamagomedov, mas como o começo do Michel é extremamente forte, eu acho que ele tem capacidade para acabar com a luta contra o Shara no primeiro round, tá? E não só na trocação em si, porque ele realmente vem numa velocidade, uma força absurda, mas ele tem jiu-jitsu, que o Shara não tem. Então, se o Michel for inteligente, trocar ali, mas encurtar e derrubar, que ele derruba bem, ele derruba e finaliza, tá? Se bobear até no primeiro round, se ele quiser usar o grappling, tá? Coisa que eu não sei se vai, porque às vezes eu não acho que ele bate muito bem, tá? Das ideias. Mas ele tem condição técnica, qualidade técnica pra isso, tá? Então, por isso, eu coloco o Michel ali, azarão, tudo bem, mas ao invés de 75, eu boto 60-40 pro Shara, tá? Porque, de novo, o Michel pode sim nocautear até no primeiro round, também tem qualidade pra isso, e pode sim usar grappling pra acabar com a luta também, tá? Então, assim, eu entendo a qualidade do Shara, entendo até o hype, de novo, acho até favorito, mas o primeiro round do Michel
é um dos melhores primeiros rounds que a gente tem dentro do MMA. Isso é inegável. O problema é o quanto custa esse round, esse primeiro round quase sempre fenomenal, né? Que geralmente custa aí, às vezes até a luta, porque ele cansa e tal, não sei o quê. Enfim, e outra, né? Eu também é 60-40 o Chara, porque, de novo, o Michel vem com performances aí que eu não faço ideia o que acontece, tá? Mas ainda assim, por respeito à qualidade do Michel, ainda mais de começo de luta, eu ajusto sim para 60-40. Então, é isso. O Michel, na minha opinião, tem caminho para ganhar. Agora, ele vai querer fazer? Aí eu já não sei de nada, né? Aí eu já não controlo a cabeça dele. Mas, enfim, vamos para a luta principal. Então, a gente tem no peso leve o Rafael Fiziev contra o Manuel Torres. O Fiziev é o 11º do ranking, o Manuel Torres é o 15º. O favorito é o lutador da casa, né? O Rafael Fiziev, ele tem ali 53% de favoritismo. Ele paga 1,79, o Manuel Torres paga 2,2. Então, assim, é uma luta extremamente equilibrada. É uma luta equilibrada com braba, né? Equilibrada. É uma luta equilibrada, o que é legal, né? Para uma luta principal, a gente ter muita qualidade e com equilíbrio, né? Eu sempre falo, né? Que eu acho que às vezes é até mais legal assistir quando é mais competitiva do que uma luta que, porra, é 90-10. Aí você vai lá ver, pum, acabou, né? Então, eu gosto, né? Desse estilo, ainda mais são dois trocadores, dois caras brabos aí, né? Então, uma luta bem legal. Começando com o Manuel Torres, que é o levíssimo azarão, mexicano, 17 vitórias, 3 derrotas, ganhou 9 por nocaute, 7 por finalização, ganhou só uma na decisão, perdeu uma por nocaute, que foi relativamente recente, né, em 2024, contra o Inácio Barramons, no primeiro round, com 4 minutos. Perdeu 2 por finalização e nunca perdeu na decisão. Apesar da derrota, ele vem de 2 vitórias seguidas, né? Ele nocauteou no primeiro round o Drew Dober, maior nocauteador dos pesos leve, tá? Quantidade de nocautes, né? E o Grant Dawson na última luta, que ele também nocauteou com 2 minutos e 25. Então, apesar da derrota, vem com 2 performances excelentes, tem só 31 anos. E o Rafael Fiziev é um excepcional trocador, porém, das últimas 5 lutas ele perdeu 4. Pois é, mesmo perdendo 4 das últimas 5, ele é sim ainda favorito. E por quê? Porque, vamos lá, de quem que ele perdeu? 2 do Justin Gaethje, atual campeão, que acabou de espancar o Topuria. Uma contra o Matheus Gamrot, né, que teve ali a lesão, na verdade, do Fiziev, né? Ele machucou o joelho e a luta acabou. Na verdade, foi um final bem broxante, né? Porque a gente não sabe, na verdade, o que ia acontecer ali, então foi a lesão. E contra a última, né, o Maurício Ruffi, que moeu ele na porrada também. Tá? Então, assim, perdeu basicamente, tirando a lesão, 2 pro Justin Gaethje e uma pro Maurício Ruffi. Ia falar Matheus Gamrot, né? Matheus Gamrot foi da lesão. E pro Maurício Ruffi. Então, são 4 derrotas em 5 lutas, é verdade, mas é um cara que eu vou repetir, né? Só porque tem derrota. É sim um dos maiores trocadores do peso leve. É um cara que tem um extremo poder de nocaute, tem uma agilidade muito boa, distância, enfim, é um cara muito bom. Tá? Muito bom. Perdeu do Gaethje, é verdade, perdeu do Ruffi, é verdade, mas são 2 caras que também são muito bons, né? Então, assim, o nível de adversários entre eles tem, assim, um abismo de diferença, tá? Enquanto a gente tem o Manuel Torres pegando o Grant Dawson, Drew Dober é bom, mas, porra, não dá pra comparar, né, com esses outros nomes. Perdeu do Inácio Barramons, aí teve o Chris Duncan, o Nicolas Motta, Frank Camacho, enfim, tem outros nomes ali, mas, cara, não dá, tá? Não dá. Então, apesar de a gente ver muitas vitórias, ainda mais nas performances recentes e tal, muito verdinho no cartel do Manuel Torres, é muito difícil você querer comparar com o outro que tá cheio de derrota, mas tá pegando a elite da elite. Então, eu concordo com as bolsas. Eu vejo sim o Rafael Fiziev favorito. É uma luta fácil? Não, não é. Nem um pouco. Porque o Manuel Torres é bem alto, é um cara longo, é um cara que também é rápido, enfim, ele tem boas qualidades ali, tá? Ele tem finalizações que às vezes ele pode até tentar contra o Rafael Fiziev, né? Já que o Fiziev é um cara mais unilateral, tem mais a trocação. Mas, sei lá, eu ainda respeito muito a trocação do Fiziev. Não é porque ele perdeu do Ruffi, perdeu do Gaethje que, não é tão bom assim, porra, né? Perder do Ruffi agora é demérito pra medir trocação? Não, né? Então, eu acredito sim que o Fiziev é leve favorito, mas é bem isso que as bolsas colocaram, tá? É praticamente um 50-50. Eu acho que o que de verdade faz diferença é o nível de enfrentamento, tá? O Fiziev pegar Gaethje, pegar Ruffi e tal, não sei o quê, cara, não dá nem pra comparar com pegar o Manuel Torres, tá? O Manuel Torres é bem mais tranquilo, se dá pra dizer desse jeito, do que o contrário, né? Porque se a gente pegar o Manuel Torres, pegar os adversários e botar o Fiziev do outro lado, o Fiziev é muito mais difícil que todo mundo que ele enfrentou, tá? Então, por isso, eu vou de Fiziev também, mas, de novo,
respeitando aí o momento dos dois, dá pra se botar um certo equilíbrio, porque é aquilo, né? O Fiziev vem de nocaute, a gente não sabe como que ele tá fisicamente, mentalmente, então realmente pode ter um impacto ali, mas ainda assim eu confio que ele vence. Enfim, esse é o cartel, esse é o card, tá? Lá no Azerbaijão. Tem um horário melhor, né, na minha opinião, do que aquele horário mais de noite ali e tal. Tem lutas boas, tem caras que tem poucas lutas, mas que são nocauteadores. Então assim, no papel parece que vai ser um card bom. Tem muito cara querendo mostrar serviço, tem muito cara que não leva a luta pra decisão, então parece que vai ser um card emocionante. Espero que de fato seja. Mas é isso. Comenta aqui embaixo então o que você achou do card. Se você quer que eu faça live ou não também, comenta aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!